Vai. Hoje é um dia especial, dia de renovação para a sua alma e seu espírito, porque Deus, na sua infinita sabedoria, deu à natureza a capacidade de desabrochar a cada nova estação, e a nós a capacidade de recomeçar a cada ano cheio de amor e de alegria. Fazer aniversário é ter a chance de fazer novos amigos, de ajudar mais pessoas, aprender e ensinar novas lições, vivenciar outras dores e suportar velhos problemas. Pensar em uma coisa boa, Vai se dando, vou ficar pertinho aqui. Vivenciar outras dores e suportar velhos problemas. Pensar em coisas boas, alimentar novos sonhos e sonhar cada vez mais. Sorrir novos motivos e chorar outros. Porque amar o próximo é dar mais amparo e agradecer mais vezes. Afinal, fazer aniversário é amadurecer um pouco mais e olhar a vida como uma dádiva de Deus. É ser grato, reconhecido, forte e determinado. Parabéns a você nesse dia tão grandioso. Lembre-se que você é uma pessoa muito importante e que Deus sempre estará contigo. Essa é uma homenagem aos alunos de segundo ano.